Eu sempre amei animais, mas eu nunca pensei que eu fosse chorar com pena de uma orca que matou 3 pessoas em um parque aquático. E sim, eu estou falando da polêmica orca Tilikum. Esse caso é muito famoso lá fora e ele ganhou até um documentário chamado Blackfish. E também tem uma referência dele no dorama Advogada Extraordinária. Esse caso é muito pesado, então aqui eu vou deixar os avisos de gatilho e vamos começar. Esse daqui é o Tilikum, uma orca macho que foi capturada com apenas 2 anos de idade lá na Islândia para fazer apresentações em um parque chamado Sealand, no Canadá. Nesse parque ele ficava espremido com outras 2 orcas fêmeas que eram mais velhas do que ele. Eles chegavam a fazer até 8 apresentações por dia e quando eles não estavam treinando ou trabalhando, eles ficavam em uma caixa de metal. Era tipo um dormitório onde eles passavam 14 horas do seu dia no escuro. E além disso que esse dormitório era tão pequeno que as orcas ficavam imóveis, sendo que o normal para uma orca diariamente seria nadar dezenas de quilômetros no oceano livre. Os treinamentos para esses shows eram desumanos e as orcas eram castigadas se elas errassem algum movimento. Se uma das fêmeas cometesse um erro, ela iria ficar horas sem comer. Agora, se o Tilikum cometia um erro, todas ficavam sem comer. Isso fazia com que elas ficassem com raiva e atacassem o Tilikum. Em 1991, durante um treino de rotina, a treinadora das orcas foi puxada por uma delas pro fundo do tanque. E segundo testemunhas, essa orca foi o Tilikum. A treinadora tentou voltar para a superfície, mas as 3 orcas se juntaram e começaram a brincar com ela debaixo da água até que ela se afogasse. E essa foi a primeira morte envolvendo ele. Depois do incidente, o parque acabou fechando e o Tilikum foi transferido para Orlando, nos Estados Unidos. Mais especificamente para o parque SeaWorld, lá na Disney. E lá ele continuou fazendo as apresentações com os treinadores dentro da água, que inclusive não foram avisados sobre o incidente no Canadá. Um dia um dos trabalhadores foi checar o Tilikum no tanque dele e acabou encontrando lá um homem boiando sem vida. E esse homem também tinha tido as suas partes íntimas mutiladas. Foi descoberto que esse homem se chamava Daniel e ele invadiu o parque à noite para ter contato com as orcas. E não se sabe o que aconteceu para ele parar dentro do tanque do Tilikum e principalmente o que aconteceu pro Tilikum atacar ele. E exatamente por causa disso, ninguém levou muito em consideração o que aconteceu e tudo continuou normalmente. Até que chegou o dia. Era 24 de fevereiro de 2010. O Tilikum e a sua treinadora de 40 anos, chamada Dawn Brancheau, tinham acabado de se apresentar para uma plateia cheia. E aí todo mundo foi comer na lanchonete que ficava do lado do tanque, enquanto a Dawn e o Tilikum tinham um momento ali de interação bonitinho para todo mundo ver. Só que aí, de repente, o Tilikum puxa a Dawn para debaixo da água pelo rabo de cavalo. E essa orca de 6 toneladas começa a jogar a Dawn de um lado pro outro. Novamente, brincar com ela durante 45 minutos. Só aí eles conseguiram atrair o Tilikum para outro tanque para que eles conseguissem tirar os restos mortais da Dawn lá de dentro. Ela teve todo o cabelo e também o braço arrancado, e até a espinha dorsal dela foi partida no meio. Eles tentaram usar a desculpa dizendo que o único motivo do ataque seria que a Dawn estava de rabo de cavalo, que o erro foi dela e ela concordaria com isso se ela estivesse viva. Aconteceram inúmeros protestos nos Estados Unidos por conta disso, porque claramente o comportamento do Tilikum vinha de todo o estresse que ele sofria em cativeiro. Infelizmente, o Tilikum nunca foi libertado e ele acabou falecendo em 2017 dentro do parque.